Olá a todos e todas, sejam bem-vindas. Eu sou o Babá Georgiori, esse é o Conversas Pretas Bahia, retomando o seu ciclo de vídeos e discussões para o ano de 2020. Para aqueles que já acompanham o trabalho que a gente vem produzindo junto ao grupo de estudos Braulio Goffman, o Mídia 4P e outras plataformas de desenvolvimento de conteúdo digital, sabem que eu dei uma paradinha no final do ano passado, final de 2019. Foi o momento da retomada de algumas questões pessoais para a resolução das mesmas e acabou sendo interessante para mim dar um freio, dar uma parada para poder retomar essas discussões depois. Nós já estamos quase ao final do mês de janeiro de 2020 e nós tivemos um começo de ano relativamente conturbado quando a gente leva em consideração as questões ligadas ao candomblé e elementos que tenham sido noticiados na grande mídia nesses primeiros 20 dias do ano, né? Por incrível que pareça, por conta dos vídeos e das discussões que, na verdade, já me acompanham desde a época do falecido Orkut, inclusive a alcunha de polêmico, parece que as pessoas gostam de colocar um nome interessante para falar da verdade, a verdade tomar áreas de polêmica. E assim, não verdades absolutas, mas as coisas colocadas às claras. Acho que verdade não é bem o termo. A verdade literalmente é relativa, né? Depende da régua e da lupa que a gente usa para decodificar e aprender um pouco da realidade. Mas muita gente me mandou perguntas em 3 momentos distintos desse mês de janeiro e esperando que eu tivesse algum posicionamento público acerca de assuntos. O primeiro foi da polêmica de um Yaô que teria sido filmado dentro de um ato de relações sexuais, se utilizando de um dos nossos símbolos sagrados, e que isso acabou caindo na rede, gerando muita comoção e debates inflamados acerca do tema. E aí as pessoas perguntaram, mas e aí, Babá, o que é que você pensa? Eu tenho dito muito isso nos últimos 4, 5 anos, né, onde eu tenho revisto meu posicionamento de militância e de ativismo e a maneira como eu encaro e como eu tento pensar as questões relacionadas à pretitude fora da caixa, fora da episteme, fora da moralidade branca e judaico-cristã. Os tabus, eles existem e devem ser preservados. A questão é a gente tem que perguntar quantos dos tabus que estão envolvidos com as religiões brasiliano-africanas, afro-brasileiras, afrocentradas ou africanas já não são impregnadas por uma valoração moral, não só a partir da perspectiva do Islã, que está operando no continente africano há muitos séculos, bem como o próprio processo colonial, que não é recente. A gente tende a entender a fundação do candomblé como se tivessem vindo para terras brasileiras africanos que não tiveram contato com brancos em nenhum nível, esquecendo, né, ou reforçando esse discurso romantizado de que muitos desses africanos estavam sendo alfabetizados em missões cristãs e uma outra parte já convertida ao Islã. Eu não estou querendo dizer com isso que um culto original não tivesse mais nenhuma influência, porque ele tem até hoje, mas vender a ideia de que esse culto estava intocado, seja no continente africano, e que veio para cá, trazido dentro dos corações e das mentes de alguns indivíduos, o mais próximo do que era originalmente antes dos encontros com a branquidade ou outras formas de entendimento do sagrado, inocente, quando não meio canalha, mas enfim, a discussão não é essa. O que me intrigou foi o povo do candomblé lidando com a situação como se ela fosse nova, né? Não é nova, e todo mundo que é de candomblé, ou que é ligado a alguma casa de santo minimamente antiga, ou que tem pessoas mais velhas, ou que tem relações de confiança com pessoas mais velhas, sabe que os relatos contrariam essa lógica. A questão e eu acho que aí, para mim, é o grande lance. O que antes estaria no Correio Nagô, e aí não estou falando do site, nem da página, estou falando do Correio Nagô, o fuxico, e nesse sentido não é o fuxico segredo, como eu uso, mas fuxico
a maledicência, a fofoca, estaria dentro do âmbito das casas de santo ou de comunidades aproximadas, de repente está na rede social discutido em uma página no Facebook com sei lá, 3 milhões de pessoas, e aí vai promover 40 mil comentários ou mais, e a gente discutindo muito hipocritamente como se tudo fosse novo. Eu acho que os questionamentos aí eram: por que se permitiu gravar? Qual a intencionalidade de se publicar esses vídeos? Como isso reverbera no lugar do povo de santo? E eu não estou dizendo a partir de um olhar, porque a gente está sempre meio que fugindo de encarar nossos problemas, dizendo: eu não faço isso porque vai que cai na mão da igreja, eu não faço aquilo porque vai que cai na mão dos neopentecostais. Minha gente, bora acordar para a vida. O prejuízo que os neopentecostais já poderiam nos dar já foi dado, eles só estão agora na manutenção, e nós, mais uma vez, lidamos muito mal com tudo isso, inclusive na resposta. Mas a questão é: eu não estou preocupado nesse sentido com o que um pastor, e aí a gente tem dezenas de casos noticiados na mídia, nos jornais, de pastores que estupraram seus fiéis, homens e mulheres, de sedução, de gente grávida da igreja, ou seja, eles não têm moral absolutamente nenhuma para questionar a partir dessa perspectiva. Portanto, eu acho que a reflexão era nossa, era uma reflexão interna, né? Quem, por quê, com qual intenção, por que agora, e principalmente que tipo de reverberação isso teve dentro de uma conduta principada, né, e iniciada a partir de uma moralidade muito difusa, muito complicada, né? A máxima do dedinho apontado para frente, você tem 3 dedos apontados para dentro. Então, a reflexão, o que levou aquilo, como aquilo aconteceu, por que aconteceu, por que se deixou filmar, por que filmou. Enfim, eu acho que a problemática é muito maior do que pensar na sexualidade de indivíduos ou querer taxar, inclusive, como eu li alguns comentários, atribuindo mais uma vez as mazelas do candomblé aos indivíduos homoafetivos, como se todos os problemas relacionados ao chamado povo de santo em algum momento tivessem a ver com a orientação sexual, né, com o desejo afetivo e sexual dos indivíduos, o que, além de hipócrita, é desumano e reifica o mesmo papel de que a sociedade ocidental branca, judaico-cristã, já estabelece. Ou seja, eu não preciso de mais um grupo de inimigos, e principalmente inimigos iguais a mim. Esse é um ponto. A segunda questão foi relacionada a toda uma polêmica. Eu recebi uma mensagenzinha de uma pessoa mostrando o primeiro momento do embate aí sobre a suposta criação de uma filial, se é que a gente pode chamar assim, de uma importante casa de santo de Salvador em terras africanas. E aí, quando a pessoa me mandou, a resposta que eu pude dar depois de ler foi para ele, foi: bom, para mim os dois extremos são exagerados e eu não tenho paciência. E de fato eu não tenho paciência. E aí por que você está voltando para isso então, de hoje? Mais uma vez, uma situação que deveria ser discutida no âmbito das religiões africanas, em especial protagonizadas por pessoas pretas do continente africano e nós, seus descendentes, se tornou uma grande discussão envolvendo um monte de gente branca, né, em especial nas redes sociais, ainda que façam, eu faço um recorte do meu lugar de fala, eu não posso falar sobre, enfim, todas essas implicações que são trazidas toda vez que nós pretos, nós afrodescendentes, discutimos qual é o papel da branquitude, qual é o papel da branquidade em relação a nós. Eu confesso a vocês que a sensação que eu fiquei é a mesma sensação toda vez que eu pego um livro de Pierre Verger, ou toda vez que eu pego um livro de Roger Bastide, ou qualquer outro branco que escreveu sobre o candomblé ao longo do século passado, já no começo desse século. Eu ainda fico com a sensação de que toda hora tem um branco achando que é importante para nós que tenhamos porta-vozes. Não é importante para nós que tenhamos porta-vozes, né? Como não foi. Ainda que eu respeite todos os arranjos políticos do nascedor do candomblé, certas alianças, por mais espúrias que eu as considere, eu entendo os contextos históricos, eu não sou um indivíduo que está alienado ao contexto, né? É a brincadeira falando sério que o texto sem contexto
torna-se pretexto. Não, tudo tem que ter seu lugar e a gente tem que entender sob a luz de uma temporalidade, sob um contexto geopolítico, sob um contexto histórico-social. Para mim, que venho da área da antropologia, as perspectivas antropológicas para discutir as coisas. Mas eu acho que tem coisa que já não cabe mais, tem coisa que já foi discutida a exaustão, tem coisa que já foi debatida. Em um dos meus vídeos, uma pessoa questionou se ela não podia lutar. Eu digo, lutar você pode lutar pelo que você quiser, não estou aqui determinando que você deve ou deve ou não acreditar, pelo que você deve ou não lutar. Eu só estou lhe dizendo que a luta antirracista não pode ser protagonizada por gente branca, por melhor que seja a intenção dos indivíduos. Eu não estou aqui. É muito complicado num país que nega o racismo, né, que nega o racismo estrutural. Às vezes a gente discutir essas questões porque as pessoas pensam que a gente está falando de cor de pele, pura e simplesmente. Eu não estou discutindo cor de pele, se é preto, se é branco, só uma tonalidade do que carrega na epiderme. A questão é muito maior, é muito mais profunda, é muito mais complexa e talvez por conta disso a gente tenha dificuldade, inclusive, de articular as questões. Eu sei lhe dizer, se me pergunta, Jorge, o que é que você acha de abrir uma filial de um terreiro de candomblé na África? Não acho nada, eu não sou africano, eu não estou lá, eu não sei qual é o contexto. É muito fácil algumas pessoas se outorgarem autoridade. Porque eu estou na África toda hora, porque eu estou na África toda semana. Sim, meu amigo, e aí? Você não é africano. Né? Simples assim. O olhar do estrangeiro, o olhar do outsider, o olhar daquele que vem de fora sempre será isso. E a gente que tem experiência do candomblé, a gente sabe na vivência. Às vezes vem um indivíduo com uma condição socioeconômica um pouco melhor ou branco e que, apesar de às vezes ele achar que ele está muito agregado dentro da casa de candomblé, quando a gente está na picuinha, a questão volta à tona. E assim acho que em qualquer grupo social, e em especial com essa questão de outros países, outras línguas, outra cultura, até onde eu realmente posso ser integrado a uma cultura diferente da minha, onde uma série de valores são distantes ou eu só operacionalizo a partir da perspectiva teórica. Tenho medo mesmo, estou sendo muito sério para vocês, então, para tomar cuidado com essa coisa da autoridade se outorgando títulos ou achando que esse ou aquele tipo de processo relacionado ao candomblé ele outorga autoridade ou estar no lugar, ficar no lugar. E eu acho que isso de maneira geral, mas essa discussão, primeiro ela implica em duas coisas. Essas autoridades outorgadas são complicadas por todo esse contexto histórico e, mais uma vez, é algo que eu venho também repetindo muito nos últimos tempos. O povo do candomblé precisa começar a se pensar dentro do tempo que está vivendo. Às vezes a impressão que eu tenho é que toda vez que a gente atravessa a porta de uma casa de candomblé, essa ideia de que para ter legitimidade eu tenho que ser, não é antigo, mas antiquado em diversos aspectos, isso nos causa problemas terríveis na minha visão. Porque a gente está na sociedade contemporânea, vivendo com as tecnologias, vivendo com tudo que está envolvido, e eu estou em 2020, eu estou no século XXI, e ainda tem gente que se pensa, pelo menos quando da lógica de dentro da religião, como se estivesse na primeira metade do século XX. Isso é problemático. O que Ogum iniciou, quando ele ensinou o homem a conter o fogo, a operacionalizar o uso do fogo, desenvolver as ferramentas, utilizá-las, é um movimento irrefreável. E aí é paradoxal que alguns grupos sociais que têm como mito fundante isso, né, o Ogum, e não o Ogum, o assassino irracível que todo mundo finge acreditar e enaltece, mas o Ogum, o arquiteto, o agrônomo, o pescador, o caçador, o desenvolvedor das ferramentas, ou seja, a força que empurrou a humanidade rumo ao seu crescimento, porque eu não uso a palavra evolução para tratar de seres humanos, porque tem suas implicações políticas, e de repente eu faço parte de uma religião que, tendo esse ser como um dos seus elementos de culto, esteja o tempo inteiro querendo estar paralisado no tempo. E aí, quando tenta dialogar com a contemporaneidade,
tem problemas, porque as chaves elas não estão muito bem claras, e a rede social tem deixado isso muito claro. As fofocas que estouram nesses milhares de páginas horrorosas, que esse negócio de caçador de marmoteiro, caçador de não sei o que, caçador de não sei o que, todo mundo cheio de autoridade, todo mundo cheio de saberes, né, para fazer críticas aos outros, mas você não vê uma página de solidariedade para falar assim, vamos montar uma rede de enfrentamento na luta antirracista, vamos montar uma rede de enfrentamento para as questões voltadas ao racismo religioso que está cada dia mais forte. Então, complicado. Eu acho que mais uma vez a reflexão é interna, não externa. E brancos, por favor, nós não precisamos mais de porta-vozes, né? Ou vocês caminham ao lado, ou é melhor vocês ficarem quietos no canto de vocês e continuarem mantendo o status quo. Por favor, sério, parem 5 minutinhos para pensar sobre que papel social vocês querem estabelecer. Mais uma vez, lembrando, não estou falando de cor de pele, estou falando de atitudes políticas. Né? Quando eu falo de branquice, de branquidade, de branquitude, pouco me importa a tese da pele das pessoas, até porque cor de pele não confere caráter. E acho que todo mundo sabe muito bem do que eu estou falando. Terceiro e último ponto, porque esse vídeo já está longo demais. Bom, quem me conhece sabe que eu falo mais do que a boca, mas enfim, não é essa a questão. Dia dedicado ao combate à intolerância religiosa e tudo mais. Jorge, por que você não fez nenhum post sobre o assunto? Estou cansado. Já se fazem alguns mais, acho que quase 2 décadas que Mãe Gilda acabou morrendo em decorrência de tudo que ocorreu, os ataques físicos, os vilipêndios, a publicação da Folha Universal com a foto dela na capa. Não avançamos de maneira nenhuma de lá para cá, avançamos. A pergunta é, a que passos? Porque enquanto a gente estava dando passo de formiga, o movimento neopentecostal no Brasil estava formando bancada evangélica, fazendo uma política negativa, que quando não é proponente, geralmente eles não são proponentes, ou quando propõem, acabam seus projetos não passando, mas qualquer tentativa de manutenção dos direitos dos grupos subalternizados, eles geram enfrentamento, ou pelo menos geram buzz e pressão dentro do Congresso e das casas deliberativas do Brasil. E aí eu pergunto, nós, o povo de Santos, estamos fazendo o quê? Ainda há espaço para tentar dialogar se a gente vem de uma estrutura histórica de violências que nunca cessou, né? Que em alguns momentos históricos o máximo que aconteceu foi dar uma aliviada, uma suavizada, mas que em especial a partir dos anos 90, né, já do finalzinho da segunda metade do século XX, essa coisa tomou uma proporção, ganhou uma dimensão que é absurda e só está piorando. A gente vai chegando nos extremos, né, como o surgimento dos traficantes evangélicos, o bonde de Jesus, o fato dessas igrejas neonazi-pentecostais estarem dentro do sistema prisional já nos causa problemas reais com expulsão e destruição de terreiros em comunidades ao redor de todo o Brasil. Né? Somos atacados de todas as formas, em todos os lugares. Quando a gente encontra algum espaço para reverberar, para dar resposta, esse espaço é muito pouco diante da proporção do que está sendo dos ocorridos. E aí eu continuo perguntando para as pessoas, quando é que a gente para de ser simplesmente morto como vítima e quando é que a gente começa a ser morto na luta? Né? A minha é essa, eu não vou passar mais um ano discutindo intelectualmente, profundamente, resgatando autores para discutir os contextos sócio-históricos, antropológicos das violências ao povo do santo. Gente, está na hora de reagir. E reagir é reagir de forma prática. É imprescindível, sim, eu não estou falando ao contrário, que ocupemos os espaços deliberativos e que chamemos a atenção para as violências da qual somos afligidos. Mas está na hora da gente começar a pensar esse papel de vítima. Eu não sou e não me permitirei ser vítima de senhor ninguém. As pessoas pensam que eu brinco quando eu digo. Hoje eu não sei mais se eu tenho interesse em abrir casa de candomblé diante de tudo isso que eu estou vendo aí. Mas um ponto para mim é pacífico. Se eu abrir uma casa de candomblé, seja lá onde for, e essa casa for atacada, pelo menos 10 igrejas serão destruídas na região. Eu não quero nem saber quem foi o responsável. Porque depois é muito fácil todo mundo vir para cima de nós, o povo preto, o povo de santo, e pedir: vocês estão de branco, porque Oxalá é da paz. Oxalá não é da paz coisíssima nenhuma. Nós não temos orixá nenhum de paz. Né? Todos eles foram guerreiros, lutaram algo necessário dentro das expansões geopolíticas do continente africano. Não temos nenhum orixá de paz. Essa atribuição que foi dada ao Oxalá
eu me pergunto até onde, porque você pode ter acesso a todos os mitos dele. Em nenhum mito eu vejo a ideia de pacifismo sendo passada. Mas enfim, de repente eu sou menino e não sei nada sobre nada. Né? Somente hoje na internet, onde todo mundo é grande sabedor de todas as coisas. Né? Nosso branco tem a ver com morte, nosso branco tem a ver com luto. Né? As outras associações do branco são fruto do secretismo religioso e eu não estou aqui querendo dizer que as pessoas devem parar de acreditar como elas quiserem. O problema é delas, cada um acredita como quiser. A questão é, toda hora a sociedade branca está me pedindo para ser compassivo, para ser paciente, para ser tolerante, para que eu esteja pronto não para o diálogo, mas para ouvir o lugar do outro justificando suas violências. Mas no final das contas ninguém compra nossas brigas e nós não conseguimos revidar. E muito do não conseguir revidar ainda é uma herança muito nefasta dos processos de escravização que não escravizaram só corpos, escravizaram mentes, escravizaram quereres, escravizaram desejos, né? Enquadraram o nosso corpo de tal forma que a gente às vezes não consegue se pensar fora da caixa, fora dessa chave que foi imposta àqueles que vieram antes de nós. Então, assim, eu não tenho nada para comemorar no dia contra a intolerância religiosa. Né? E eu não vou vir aqui com nenhuma conversa pacifista de sou bonzinho. Eu não sou Luther King. Minha parada está muito mais Malcolm X. Né? Eu até acredito num discurso conciliatório, mas esse discurso conciliatório ele só virá depois que a outra parte entender que eu também sou uma potência, que eu também tenho força, inclusive que a minha violência é justificada, porque quando eu bato de volta não é violência, é revide. Enfim, essas são as minhas reflexões para a retomada dos vídeos do Conversas Pretas. Ainda não vai haver uma periodicidade, porque daqui a pouco tem carnaval, enfim, tá todo mundo de férias, tem várias logísticas que são complicadas, até mesmo para a questão de equipamento. O áudio talvez não esteja muito bom, porque eu estou com preguiça de sair para comprar a bateria do meu microfone de lapela, e é isso mesmo que tem para hoje. Isso não é um vídeo para concorrer ao BAFTA, é uma crítica, desabafo, reflexão de um homem que está inserido dentro de contextos e que não está apartado de nada. Então é isso. Por hora é o que eu penso sobre os temas. Conclamo vocês a discussão. Como eu disse, nos vídeos e essas publicações, os comentários estão abertos. Na minha página pessoal, desde o dia 1º de janeiro, não. Não importa o conteúdo que eu publique na minha página, ninguém está autorizado a escrever nada em comentário, nem concordando nem discordando. Quer concordar, quer discordar, vá concordar e discordar em suas páginas pessoais. Mas naqueles momentos onde existe a proposta de uma reflexão, e é o que acontece com os vídeos do Conversas Pretas, é o que acontecerá quando eu retomar agora as questões de cultura pop, né? Não estão abertos, só os vídeos estão abertos para discussão. O resto, não. Na minha página pessoal, que não é democrática, é uma monarquia, como eu li há algum tempo atrás, é uma monarquia absolutista e o rei de lá sou eu. Então, assim, nas páginas dos vídeos, nas publicações de vídeos, comentários abertos, atenham-se aos temas, né? Sem agressividade, porque eu não reajo bem à agressividade, eu costumo bater e a violência não conhece proporção, ela só entende a si mesma como linguagem e não há que haver proporcionalidade. Então, vamos propor, vamos debater com respeito, com o limite do espaço do outro, e eu aqui sigo sobrevivendo por qualquer meio necessário. Até nosso próximo encontro. Obrigado.